Olá a todos. Vamos então ver aqui um pequeno vídeo de apresentação sobre folhas de cálculo, mais em concreto sobre o Excel. Uma folha de cálculo é, por tradição, um conjunto de células que formam uma grelha ou tabela em que estas podem estar relacionadas entre si através de expressões matemáticas ou de expressões lógicas. Permite a organização de dados, tal como a sua apresentação no formato de tabelas ou lista de valores, e contém um conjunto de ferramentas matemáticas, estatísticas, financeiras, entre outras, que nos podem ajudar no tratamento desses dados. E, essencialmente, acima de tudo, pode nos ajudar na tomada de decisões conforme o contexto para o qual estamos a utilizar esta folha de Excel. Pode ser utilizado num contexto profissional ou num contexto pessoal para o tratamento de dados pessoais do dia a dia de qualquer pessoa. O Excel, ao ser iniciado de novo, o tipo de ficheiro que é gerado é um livro. O Word gera um documento, o PowerPoint gera uma apresentação, o Excel vai gerar um ficheiro livro com a extensão XLSX. Enquanto que o documento do Word é composto por páginas, a apresentação do PowerPoint é composto por diapositivos, aqui o livro do Excel é composto por folhas, em que temos aqui um novo, traz uma folha em que podemos depois acrescentar mais folhas, tantas quanto desejamos. Aqui o Excel é composto por o que o Freeze, tal como as outras ferramentas do Office, em que no Freeze temos aqui os separadores. Neste caso aqui, o separador selecionado, que eu vou selecionar é o base, e depois dentro de cada separador existe uma série de grupos. Os grupos estão identificados por estes pequenos textos que estão aqui abaixo, e que no caso do separador base temos, por exemplo, o grupo tipo de letra, alinhamento e número. Uma particularidade dos grupos é que há grupos que, para além das funcionalidades que são apresentadas aqui no seu espaço, podem apresentar mais funcionalidades se clicarmos aqui neste botão do canto inferior direito do grupo, que permite ir às definições do grupo. Ao clicarmos, sempre que tiver esta opção, sabemos que há outras funcionalidades que poderão ser apresentadas que não estão aqui a aparecer no friso neste momento. O Excel é composto por células. Essas células são identificadas por uma coluna, normalmente é uma letra, e por uma linha que é um número. Neste caso, a célula que eu tenho selecionada é o C3, e eu sei disso, consigo visualizar aqui pelo cruzamento da coluna com a linha, como também aparece aqui na caixa de nome das células. O seu preenchimento é simples, basta ter uma célula preenchida, uma célula selecionada e podemos adicionar valores. Podem ser valores numéricos, como podem ser valores do tipo texto. Uma coisa muito importante é a verificação dos cursores. Ou seja, eu tenho aqui, posso selecionar simplesmente uma única célula, mas posso selecionar um conjunto de células também. Ou seja, eu para poder selecionar, como fiz agora aqui, estou a selecionar um intervalo de células que vai do C3 ao C10, ou, por exemplo, assim, vai do C3 ao D9, o ponto de partida da seleção fica sempre em branco, não significa que aquela célula não esteja selecionada, significa que foi daqui o ponto de partida. Para isso, temos que reconhecer as formas que o cursor do rato assume no Excel. Para selecionar, ele tem que assumir esta forma que está aqui de cruz, assim, a cruz cheia, em que eu clico e vou selecionar o intervalo de células que eu pretendo. Essa seleção também pode ser feita utilizando o teclado, através da combinação das teclas Shift com as direcionais. A tecla Shift está normalmente, um teclado normal, está abaixo do Enter do lado direito, abaixo do Caps Lock do lado esquerdo, e as direcionais são fáceis de identificar.
E ao fazê-lo, posso selecionar simplesmente oprimindo a tecla Shift e com as teclas direcionais fazer a seleção que eu pretendo. Outra forma muito importante que o cursor assume é esta aqui, quando eu vou com o cursor ao canto inferior direito da célula. E ele, se estiver em cima deste quadrado, que aqui aparece, muito pequenino, ele assume esta forma do sinal mais. Isto significa que eu posso fazer um preenchimento automático a partir desta célula. Se for de um único conteúdo, como por exemplo aqui é um texto, eu faço, ele vai repetir este conteúdo até eu libertar o rato. Até aqui, liberto, e ele fez o preenchimento automático a partir do conteúdo de origem. Se eu tiver, por exemplo, o número 1, vou selecionar, faço o preenchimento automático e ele vai-me fazer aqui a repetição do número 1. No entanto, se eu selecionar aqui o intervalo de células, que tem, por exemplo, 1, 2 e 3, cada um na sua célula e por esta ordem, ao fazer o preenchimento automático, o Excel vai assumir que eu quero continuar a fazer a contagem. Portanto, faço o preenchimento automático e ele faz aqui automaticamente o resto da contagem dos números. O mesmo pode-se verificar, por exemplo, com os meses do ano. Se eu tiver aqui janeiro e agora aqui fizer um preenchimento aqui para um intervalo de 12 células, ele vai aqui acabar de preencher com os restantes meses do ano. Também aqui é importante verificar aqui uma coisa, que nós estamos aqui, por exemplo, olhando aqui para novembro. Novembro está claramente aqui a atropelar aqui, embora pouco, um bocadinho, a coluna da H, célula H13. A verdade é que o H13 está vazio. Todo este conteúdo está no G13. E eu vejo isso aqui através desta barra, que é a barra de fórmulas, que é que me mostra qual é o conteúdo que está em cada célula. Quando isto acontece, eu posso alargar a coluna, a largura da coluna, para que não haja aqui um atropelo entre células. Posso fazê-lo manualmente, vindo entre as duas colunas, os identificadores das colunas. O rato tem que assumir esta forma aqui, como está aqui, com um traço e depois uma seta para a esquerda e outra para a direita. Eu posso fazer o ajuste manual, oprimindo e largando só quando eu quiser, ou então um ajuste automático, vindo com o rato aqui e dando 2 cliques, ele automaticamente vai buscar o espaço que precisa. Também, na definição, vamos aqui só dar aqui um pequeno exemplo do relacionamento matemático entre grelhas ou tabelas. Tenho aqui o exemplo na folha 3, na folha 2, desculpem. Aqui tenho aqui uma listagem, uma listagem de 1 até 11 e aqui tenho uma listagem só com o número 1. Vou mudar aqui para o número 9. Se eu quiser fazer a tabuada, por exemplo, dos 9, o Excel faz isto de uma forma muito simples, através de uma expressão matemática, em que eu tenho que dizer, e aqui a vantagem disto é que o Excel é dinâmico e nós trabalhamos com as células e não com o valor que está inserido na célula. Se eu aqui na célula aqui D3 disser que esta célula vai ser igual, e aqui eu tenho que fazer o Shift 0 para me fazer o símbolo de igual, e vou clicar na célula B3 e dizer que esta célula D3 vai ser igual à multiplicação da célula B3, e a multiplicação no Excel faz-se com um asterisco, pela célula C3, eu aqui vou dar Enter e ele vai-me dizer que, obviamente, que o resultado é 9. Mas reparem, aqui em cima, apesar de aparecer aqui 9, na barra de fórmulas o que eu estou a visualizar é que esta célula é igual ao B3 vezes o C3. Já vamos ver a seguir a importância disto. Se eu fizer aqui o preenchimento automático, ele faz-me aqui a tabuada do 9. A importância aqui de aparecer aqui a referência das células e não o valor 9, 18, 27, é porque se eu alterar aqui o conteúdo, por exemplo, que era a tabuada do 7, se eu alterar o conteúdo da célula C3, ela automaticamente vai-me atualizar o valor do resultado. Ou seja, se eu, em vez da tabuada dos 9, quiser a tabuada dos 7,
ele faz aqui automaticamente a sua atualização. Portanto, neste primeiro vídeo era isto que eu queria focar, uma pequena apresentação sobre o Excel, a importância de saber reconhecer o cursor, seja para selecionar, seja para fazer um preenchimento automático. Selecionar, o rato tem que assumir esta forma, em que eu vou selecionar o intervalo de células de G3 até ao G14, faço assim. Se eu quiser fazer o preenchimento automático, seleciono, venho com o rato aqui ao canto inferior da seleção, clico e arrasto. Se eu quiser mover o seu conteúdo, o rato tem que assumir esta forma. Aqui eu clico e mudo. Portanto, há 3 formas diferentes do cursor do rato e que cada uma dessas formas significa uma determinada operação. Para apagar o conteúdo da célula, como eu tenho feito, é também extremamente simples. É só selecionar a célula, clicar na tecla Delete. Normalmente a tecla Delete neste teclado aqui, é esta aqui, poderá mudar conforme o teclado, poderá mudar de posição. Se eu clicar na tecla de apagar texto, ele também apaga, mas a célula fica editada. Ou seja, depois eu tenho que clicar fora. E para já, para este primeiro vídeo, são só estas informações.